Que possamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos no seu nome, para juntos estudarmos o seu Evangelho, buscando esclarecimento, buscando consolo para as nossas aflições, e para que também possamos vivenciar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Agradecemos também os mentores desta casa, que previamente prepararam este ambiente para nos acolher com muito amor, com muito respeito. Agradecemos também ao Pai Criador, que nos criou com muito amor, para que sejamos também amor. Espíritos amigos, estejam conosco durante este trabalho, e que assim seja. Boa noite a todos. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na semana passada, a Dulce estava comentando sobre a questão 161, que diz assim: na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? E os espíritos respondem que geralmente é assim. Mas, em todos os casos, o instante que separa, que o separa, é muito curto. Então, ela estava falando sobre isso, deu sequência no comentário de Miramês, e nós estamos aqui. Aí, voltando um pouquinho, Miramês diz assim: se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tento seguir as leis divinas, dentro dos meus limites, se eu procuro me dar bem com todo mundo, praticar a caridade, eu vou ter um tipo de auxílio na minha desencarnação. Por outro lado, se eu sou uma pessoa que estou sempre me desviando do caminho, eu vou sofrer as consequências das minhas atitudes. Não que eu não tenha amparo. Todos nós temos amparo ao desencarnar. Mas isso depende de como eu levei a minha vida aqui, depende das minhas conquistas morais. Então, se nós quisermos ter um desencarne melhor, que possamos seguir todo o Evangelho de Jesus na medida do possível. E aí, dando sequência, Miramês continua: desta forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Se queres ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Então, muitas vezes, por necessidade do espírito, ele tem uma morte violenta. Um acidente automobilístico, às vezes um homicídio, não sabemos. Mas se é uma pessoa que se esforçou, que tem méritos, que tem conquistas, o amparo dele é diferente. Então, aquilo que ele fez de errado, porque todos nós cometemos erros, pela misericórdia divina, ela é aliviada. E se queremos ser felizes, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Eu gostaria que alguém me desse um tapa no rosto? Claro que não. Vou eu dar o tapa no outro? Não. Se eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu irmão. Entretanto, a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e por vezes nas obras que fazes,
quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Aí sofrerás as consequências da tua ignorância. Então não tem como. É exatamente a vida que nós levamos aqui. De repente eu posso não praticar nada de ruim, não colocar nada em ação, mas o meu pensamento ele não para, ele é contínuo. E se eu estou sempre vibrando violência, desejando o mal do próximo, falando mal do meu próximo, por maldade ou por ignorância, eu sou responsável por isso. E eu vou ter que responder por isso. Então, nesse momento, não adianta eu querer alcançar os céus, ter toda a espiritualidade bondosa ali para me receber. Porque não é assim que é a nossa realidade. Eles estarão lá, mas vai depender do que eu fizer. E é importante que a gente veja essa harmonia, né? Às vezes a gente acha que nós estamos sendo harmônicos sendo criativos. E não é assim. Bateu um pouco, falou, tem que ouvir. Harmonia, cosmos, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Porque dar a cara, responder, criativo, a gente já faz isso como certo. Né? Ou milênios. E a gente ainda justifica, eu não tenho que ser aqui barata, eu não sou boba. Mas olha o engraçado, né? Aí quando o contrário acontece, aí eu sou a vítima. Ah, não, mas eu sou tão boazinha com ela, por que ela foi falar desse jeito comigo? Será que eu sou tão boazinha assim? Será? E lembrando também que em nós vibra o amor e a harmonia de Deus que nos criou. Então é assim que devemos vibrar também. Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo. Isso fisicamente. E estar morta por não compreender as leis de Deus. Então, morto em espírito. Então, eu estou aqui levando a minha vida material sem pensar que isso aqui é só um instante. Daqui a pouco acaba. E que a verdadeira vida é do outro lado. Então, para aquela vida que é a verdadeira, eu posso estar morta. Porque eu estou apegada aqui, no hoje e no agora. Eu não me importo se tem alguma coisa depois. E às vezes, por ignorância, eu nem quero saber se existe mesmo alguma coisa. Opa! Quando as compreende, é necessário compreender as leis de Deus. Ou seja, quando a pessoa, quando nós compreendemos que nós estamos ainda vivendo na ignorância, então eu sei que eu sou ignorante e que eu preciso buscar esclarecimentos. Aí onde que eu vou buscar os meus esclarecimentos? Nas leis divinas. Quando as compreende, é necessário vivê-las, para que a paz possa estabelecer a tranquilidade de consciência. A partir do momento que eu começo a compreender as leis divinas, como que elas funcionam, eu preciso vivenciá-las. Eu preciso senti-las em mim. Eu preciso consolidá-las na minha construção espiritual. E é assim que eu vou conseguir a minha paz de consciência, ficando quites com a justiça divina. Se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador. E isso me fez lembrar os primeiros cristãos que iam para as arenas para serem mortos pelos leões. Então, eles estavam bem, em paz,
começaram a entender a vida do outro lado, o que Jesus nos trouxe, nos exemplificando sobre o amor. Então, não interessa se era uma morte natural ou se era uma morte como aquela. Eles iam bem, iam em paz, na certeza de que tinha algo muito melhor nos esperando. E é assim que nós também devemos viver. E Miramês, de novo, repete: não fazer aos outros o que não queremos para nós. É o começo da nossa libertação espiritual. Então, assim, quanto melhor eu entender as leis e praticá-las, maior será e mais rápido será a minha ascensão espiritual e a minha sensação de paz e felicidade. Porque os céus não é um lugar, e sim um estado de espírito. Então, é dentro, não é fora. O Evangelho é o inspirador divino, que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. Ou seja, se eu estiver passando por alguma atribulação, um momento de aflição, uma dúvida, é só buscar o Evangelho. É buscar como que Jesus faria nessa situação. Se eu fizer isso, eu não vou errar nunca. Agora, se eu fizer como a Giovana falou, agir no calor da emoção, responder da mesma maneira que me veio, eu vou começar a me desestabilizar. Não demora muito, eu começo a perder o sono, a ficar irritadiça, vem dor de cabeça, dor de estômago. Tudo isso parece ser sintomas. É sintoma físico, toma uma medicação que passa. É nós, em espírito, que estamos desequilibrados. O nosso perispírito está desequilibrado. E ele começa a dar sinais no corpo físico. Porque, como estamos na matéria, é através das sensações do corpo físico que eu vou procurar o meu reajuste. Mas para isso, eu preciso estar alerta, vigilante, estar sempre estudando, em oração, para poder perceber. Porque senão, eu só vou achar que é um sintoma físico. E aí eu começo a me entupir de medicamentos, e medicamento pede mais medicamento. Se alguém quiser perguntar, complementar, fique à vontade. Se queres morrer bem e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário, bem como em toda a sua vida. Ele exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humanidade. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois Ele é a vida. Então, o céu não é um lugar físico, um lugar circunscrito. O céu está dentro de nós. E eu posso estar em qualquer lugar, encarnada, desencarnada, talvez num plano inferior ou num plano superior, eu vou sempre estar bem se eu estiver com o Cristo. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos para a questão 162. À noite. Kardec pergunta aos espíritos: após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem assim: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas, muitas vezes, a preocupação da morte
lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Então, por alguns instantes, ele tem consciência, mas não é consciência do espírito, dele, espírito. É consciência dele enquanto encarnado. E Kardec faz um comentário acerca disso. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, e o desprendimento completo é mais lento. Então, nesse momento de morte, ele pode ter consciência por alguns minutos, mas a vida orgânica dele vai se esvaindo. E conforme se esvai, ele vai entrando num estado de perturbação, de sonolência e vai sendo desligado aos poucos. Mas ele diz que o perispírito pode ainda estar ligado ao corpo físico. Porque esse desligamento, embora a vida tenha sido interrompida de uma maneira muito brusca, muito violenta, o perispírito não é desligado imediatamente do corpo físico. Isso leva tempo e vai depender da condição desse espírito, para que esse desligamento seja mais rápido ou mais lento. Para que esse desligamento seja menos doloroso ou mais doloroso. Isso depende muito da condição do espírito. E a ciência provou há pouco tempo que, após a morte, o cérebro humano vive por 7 minutos apenas para lembrar as memórias mais felizes, as melhores memórias que ele tem. Então, os espíritos disseram isso a Kardec lá em 1860 alguma coisa, e hoje a ciência, no século XXI, comprovou. E aí eu vi o amor de Deus, a misericórdia divina, porque nesses 7 minutos em que há atividade cerebral, o cérebro revive, como se fosse um filme, os melhores momentos vividos por aquela criatura. Então ela está se desligando, levando o que ela tem de melhor, o que de melhor ela fez. Eu creio que isso seja para amenizar um pouco o nosso estado de perturbação. Porque independente do tipo de pessoa e do tipo de vida que eu tenha levado, é fato que todos nós temos atitudes no bem, nem que tenham sido poucas. E isso é passado ali nesses 7 minutos. E agora vem o comentário de Miramês. Por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos. E certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta certamente não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual, e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência sem que possamos determinar o tempo. Então não dá para saber em que momento ele perde essa consciência e por quanto tempo vai durar essa perda de consciência. Porque isso é de espírito para espírito. Cada caso é um caso, não tem como nós sabermos. Havia espíritos encarnados
que somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começavam a sofrer, e ante a visão do aparelho assassino, perdiam logo a consciência, indo acordar somente depois de muito tempo. E aí eu fiquei imaginando como que era para essa pessoa, que sabia que ia desencarnar dessa maneira tão violenta. Então, pensar que tem que subir ali e tal, e ajeitar a cabeça. Então, assim, o pânico que deve causar faz com que ela perca essa consciência antes mesmo da lâmina descer. E o que também acontece nos acidentes, né? Sejam de carro, de avião, o espírito é retirado ali, ele meio que desmaia, antes mesmo de acontecer a tragédia. E aí, mais uma vez, é a misericórdia divina nos poupando de sofrimentos maiores. O suplício é uma prova, na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. Então, para nós, assim, se pensarmos aqui no terra a terra, é algo muito violento, é algo muito brusco, às vezes podemos até achar que é injusto, mas nós não conhecemos o passado daquele indivíduo, não sabemos nada. E o que parece ser dor, castigo, punição, é aprendizado, é resgate, é lição. Nós sempre vemos do lado negativo da coisa, mas temos que pensar que tudo isso acontece por conta das nossas atitudes. Então, se eu fiz algo que lesou a lei divina, eu sou responsável e eu preciso responder. É assim que a lei de Deus funciona. Então, mais tarde, esse espírito vai entender o porquê ele teve que passar por isso. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromissos com as trevas. Está vendo a explicação? Ou seja, morrer naquela época na guilhotina não foi algo assim por acaso. Então, são pessoas que estavam compromissadas com as trevas. Nós não sabemos o que elas fizeram, mas Deus sabe. Os espíritos superiores têm conhecimento disso. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores, produzidos pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Então, o inventor, ele foi inspirado por esses seres que cometeram erros no passado. E aí, a gente pode lembrar do que já foi dito anteriormente no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Porque eu não estou vendo, eu não estou sentindo eles aqui, mas eles nos enxergam. E eles sabem o que vibra em nós. Então, se eu estou vibrando violência, maldade, raiva, eles se aproximam e começam a insuflar mais pensamentos de raiva, de vingança, de ódio. E é onde nós vemos atrocidades acontecerem. Por isso, a importância de vigiar, de orar, da prática do bem, do perdão, da caridade. Não obstante, nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Então tinha gente ali que não era criminoso, mas que teve que passar por essa prova. Em muitos casos, foram processos de despertamento das criaturas.
É difícil imaginar que precisamos passar por um processo tão doloroso, tão difícil, para que possamos despertar para as leis divinas, para que possamos despertar para o amor. Mas muitas vezes é assim que acontece. Eu preciso passar por algo muito dolorido para poder ter esse despertar e o resgate de mim mesma. Alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual, para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe um mundo dos espíritos e que ninguém morre. Assim como aqueles primeiros cristãos que morreram nas arenas. Então, no planejamento reencarnatório, eles pediram. Não porque cometeram crimes, não porque fizeram coisas erradas, mas para poder demonstrar a fé e a coragem. Para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter é um simples acontecimento, como o de vestir roupas, que se troca com alegria, quando necessário. O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento da verdade. Então, para o espírito ignorante, para o espírito evoluído, se ele necessitar passar por uma morte violenta, ele vai passar sem alarde, sem susto, sem temeridade, porque ele sabe o porquê ele está passando e ele confia na providência divina. Agora, aquele que ignora, ele está pensando no quê? Preservar o corpo físico dele. Ele não está pensando no depois. Ele quer preservar o aqui e agora. Então, ele entra em pânico, ele chora, ele não aceita. É o que acontece com a maioria de nós. E agora eu vou precisar parar por aqui.